Fala, produção! Está no ar mais um episódio do Luz Câmara Produção, uma idealização do Núcleo Pernambucano de Estudantes de Engenharia de Produção. Aqui com vocês, Wesleyane. Atualmente estou como presidente do núcleo e, para mim, é uma honra poder conduzir mais esse papo sobre a área de segurança do trabalho. E o Nupemp trouxe duas pessoas expertas no assunto para conversar aqui com vocês hoje. Então, aqui no estúdio está o professor Ricardo e Juanito Silva. O Nupemp agradece demais a presença de vocês. Espero que a gente possa ter um papo maravilhoso sobre essa área. Vou começar pedindo para vocês se apresentarem para a nossa audiência, para o pessoal conhecer com quem a gente vai conversar hoje. Vamos lá, então. Juanito quer se apresentar? Pode ser, pode ser. Meu nome é Juanito Silva, eu sou técnico em segurança do trabalho, formado pelo IFPE Caruaru. Sou lá das primeiras turminhas lá do curso de IFPE. Fui aluno do professor Ricardo. Meu mesmo não. Hoje dividimos aí essa parceria como colegas de trabalho, trocando sempre aprendizados, sempre trocando figurinhas aí, debatendo sobre os temas de saúde e segurança do trabalho. Sou engenheiro de segurança do trabalho também, sou engenheiro ambiental, especialista na área de higiene ocupacional e também na área de ESG, né, voltado mais para a área de ambiental aí, né, ambiental, social. Então, estou atuando aí tanto na área de segurança do trabalho quanto na área de meio ambiente. Muito bem, então vamos lá. Eu sou o professor Ricardo, sou engenheiro de materiais, engenheiro de segurança do trabalho. Fui professor desse meu grande parceiro aqui, Juanito, né? Realmente, eu acho que nas primeiras, se não foi a segunda, foi a terceira turma, eu acho. Segunda turma. Segunda turma, lá do Instituto Federal, onde a gente se conheceu, né? Fizemos uma amizade que vem realmente até hoje. Acabei fazendo mestrado e doutorado, mas minha área de atuação mesmo, que eu realmente acabei mudando de área, né? Eu acho que poucas vezes você vê alguém, sempre ouvia, mas só muito comentário, né? Então, de alguém que começava numa área e mudava para outra. Então, o meu caso foi justamente isso. Passei um tempo atuando numa determinada área e depois eu mudei para a de engenharia de segurança do trabalho. Gostei demais, principalmente da área de engenharia ocupacional. Acabei também me especializando em engenharia ocupacional com o Juan, né? A gente estudou, né, juntos, né, fazendo a mesma coisa. Colega de classe. Colega de classe, colega de sala, colegas de profissão, né? E Profissão. hoje Bom demais. parceiros também, né? Porque a gente sempre tem um ajudando o outro, às vezes um tem uma dúvida com um determinado assunto, pergunta ao outro e vice-versa. E aí a gente faz essa construção do conhecimento desse jeito. Mas aí eu já venho extrapolando um pouquinho do que era a minha apresentação. Desculpa, pessoal. Então, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. E eu queria começar perguntando o que é a segurança do trabalho e quais são as suas implicações na engenharia. Começo? Vamos lá. Vamos. Segurança do trabalho. Bem, é uma das perguntas que eu acredito que é uma das mais fáceis de responder, só que muitos profissionais, infelizmente, ainda têm essa dificuldade de dizer o que seria a segurança do trabalho aplicada à engenharia ou qualquer uma outra determinada área. Muita gente pensa que a segurança do trabalho é aquele pessoal que faz a entrega do EPI e fiscaliza o uso correto do EPI. Mal mito da nossa área. Digamos assim, isso daí é como se fosse o básico da profissão, né? Quando você vai falar sobre segurança do trabalho, você vê que é um profissional que ele vai estar ligado com toda a parte de gestão de riscos da empresa, assegurando a qualidade de vida, a segurança do trabalhador, a saúde e também antenado com a questão do meio ambiente e resguardando também o patrimônio da empresa, seja patrimônio físico, né, ou patrimônio físico, patrimônio financeiro, o patrimônio social da empresa, a imagem social da empresa. É uma coisa que eu bato muito sempre na tecla, de que se você tem uma empresa onde você tem bons índices de aplicabilidade de segurança do trabalho, a imagem social dessa empresa ela vai ser bem positiva. Se você tem índices negativos, né, uma empresa que adoece muito, que acidenta muito, você tem uma imagem social muito ruim. Então você pode perder bons profissionais, por mais que você pague bem, você pode perder profissionais porque você é uma empresa que não visa a segurança daquele trabalhador. Então, a segurança do trabalho para mim é a reunião disso daí. É você ter um equilíbrio entre a saúde, integridade física, segurança, meio ambiente e a resguardar o patrimônio da empresa.
Ficou agora difícil para mim, né? Mas vamos lá. Vai tá. Antigamente, eu concordo com o que o Juan falou, que antigamente, aí eu vou um pouco mais além, não, eu vou voltar aí uns 15 anos, que o profissional da área de segurança, aí eu vou entrar mais na área do técnico, né, mais em Uhum. si, era um simples entregador de EPI, como ele falou. Então, isso foi meio que se construindo nas empresas, né, e os próprios profissionais eu acho que colaboraram muito para isso. Quando a gente vem hoje, né, com realmente os cursos melhoraram muito, né, em alguns tem muito profissional bom atuando, mas aí existe uma correlação realmente dos conhecimentos de engenharia que precisa ter, tá? Então, o conhecimento na área de segurança do trabalho vai muito além do que é uma simples entrega de De EPI, EPI. de fiscalizar se um trabalhador está subindo ali numa escada, se não está protegido, alguma coisa do tipo. Tem todo um conhecimento técnico que é envolvido, né? E muitas vezes um simples conhecimento de engenharia possibilita que você também vá mais além para proteger o trabalhador de uma exposição a um nível de ruído elevado, que muitas vezes o empregador quer fornecer um EPI, mas o EPI seria o último recurso ali. Então ali ele pode usar uma barreira, ele pode usar sei lá, um sistema ali de uma cabine que possa realmente enclausurar aquele ruído e não passar para um determinado setor. Isso é conhecimento de engenharia. Uhum. Isso é usar engenharia. O técnico pode usar? Pode usar também. O engenheiro pode usar? Usa, utiliza. Mas nem sempre isso é realmente posto em prática, né? Mas é basicamente isso. Então, existem muitos conhecimentos de engenharia, né, que possam ser utilizados, e a engenharia e a segurança do trabalho eles caminham bem juntos. O que eu acho realmente pouco interessante hoje é que isso havia muito uma separação, né, de querer que o técnico não participasse dessa parte de gestão, como o Juan falou, e não usasse muito esses conhecimentos técnicos que a gente tinha mais aprofundados. Mas hoje em dia, tanto os técnicos como os engenheiros estão cada vez mais próximos, Mais e tem próximos. técnicos que às vezes sabem muito mais do que os engenheiros que estão atuando, principalmente uns que são formados aí em algumas escolas que a gente vê que não tem tanto, não preza tanto por essa parte mais técnica, né, digamos assim. E principalmente pela a integração, que hoje em dia o sistema pede, né? Então acaba que fica mais Sim, fácil, vários setores estão ali sempre se comunicando e acaba que essa integração ela auxilia bastante a ter vários, vários profissionais atuando em prol do que é a segurança do trabalho também, né? Sim. isso. E assim, a segurança do trabalho, eu discordo um pouco de Juan num seguinte ponto, quando ele disse, não, é até fácil de você descrever a segurança do trabalho. Hoje acaba sendo mais fácil para mim do que quando eu me formei, porque eu Uhum. fui mal formado na época, então eu tive que buscar muito conhecimento por fora para aprender. Aí por que eu estou dizendo isso? Porque a segurança do trabalho ela é muito subdividida, Uhum. né? Então, por exemplo, você é da área de segurança, vamos falar em engenharia, né? Já que a gente está aqui tratando do curso de engenharia, mas quando você tem a segurança do trabalho, engenharia de segurança do trabalho, que é derivada, surgiu dentro da engenharia de produção, você tem uma especialização que para você saber de algumas áreas você tem que se especializar dentro da Dentro das áreas. especialização, né? Isso. Então você se especializa sabendo que vai precisar se Demais. especializar mais, Uhum. com ergonomia, com higiene ocupacional, prevenção e combate a incêndios, Gestão. gerenciamento de riscos, gestão. Não dá para você saber tudo. Você Tudo tem como ter uma visão geral. Normalmente você vai para uma que você tem mais Sim, se sim. afinidade, identifica. né? Por exemplo, ergonomia, eu não consigo gostar de ergonomia. Já eu amo. Né? Juan gosta. Eu acho assim, algo que não me atrai ainda. Não Uhum. sei se é porque também os professores que eu tive Não não facilitaram. despertou, né? Uhum. Pra mim, não estou dizendo que é ruim, né? Eu acho que é necessário ter. Acho que precisa de profissionais. Eu acho que Uhum. isso ainda não é explorado do jeito que tem que ser Falta explorado, bastante. né? Mas eu gosto mais da parte de engenharia ocupacional. Então, hoje a minha área que eu me identifiquei mais é higiene. Acho que prevenção e combate a incêndio, que eu acho bem interessante também. Mas basicamente é isso. Tudo isso é conhecimento de engenharia, né? Eu acho que a parte de ergonomia vai mais um conhecimento realmente de saúde, de que tem mais essa relação. Não é tanto engenharia, mas é mais a área de saúde realmente entrando aí dentro desse universo, né? Isso, eu acho que complementando, né, a aplicabilidade dos processos de segurança do trabalho aplicados à engenharia, todo o conhecimento de segurança do trabalho, se ele for bem aplicado, vai fazer com que o trabalhador ele se sinta bem, se sinta confortável, seguro e, como é que eu posso dizer, valorizado. Uhum. Isso vai refletir diretamente no como ele vai prestar o seu serviço. E dentro de uma empresa, como ele presta serviço é muito importante. Isso pode significar uma produtividade maior. Uma produtividade maior, menos perdas, menos faltas, absenteísmo menor, né? Uhum. Mais produtividade com menos falta
Se a empresa estiver trabalhando o seu comercial bem, então mais lucro. Tudo certo. Mais lucro para a empresa. Então, a segurança do trabalho ela consegue interferir até nisso daí. Só que precisa um pouco mais de sensibilidade de quem está na cadeira de tomadora de decisão da empresa, acreditar que a segurança do trabalho bem aplicada vai contribuir também na lucratividade dessa empresa. Eu acho que até enxergar, né? Isso que a maioria dos empresários nem enxergam isso, né? Enxergam só como custo, e não vê o que Juan falou, que lá na frente você está diminuindo, como ele falou, você vai diminuir possíveis acometimentos de doenças, de afastamentos por acidentes, e o absenteísmo vai diminuindo bastante. E isso vai gerar lá na ponta, no final, mais lucro, porque você vai ter mais produtividade, trabalhador mais satisfeito, valorizando mais o trabalho, que vê que essa área realmente é valorizada pela empresa, né? E é um desafio, né? Constante. Demais. Como é que a segurança do trabalho surgiu na vida de vocês? Porque, assim, eu mesmo não fazia ideia do que era. Quando eu comecei lá no IF, que eu também fiz o curso lá no IF, quando eu comecei eu não fazia ideia. Eu tentei fazer o curso junto com o ensino médio, só que eu não consegui. Daí, quando eu finalizei meu ensino médio, para eu não ficar parada até conseguir o teu entrar... foi subsequente? Isso, o meu foi subsequente. Aí, até eu conseguir ingressar na Federal para fazer o curso de Engenharia de Produção, para não ficar parada, aí eu vou fazer um curso técnico. Sem pretensão nenhuma, vou fazer o curso técnico. Aí, quando eu olhei as opções que tinha, a que mais me chamou a atenção, pelo nome bonito, feito a gente estava conversando nos bastidores, foi a segurança do trabalho. Só que eu entrei sem saber de nada, até ter a primeira aula com a professora Tatiana, que aí foi quando ela começou a trazer alguns conceitos sobre a higiene ocupacional, tudinho. Eu digo, rapaz, é uma parada interessante. Mas até essa aula, eu não fazia ideia do que era a segurança do trabalho. Daí, na vida de vocês, como é que surgiu a segurança? Na minha, surgiu da seguinte maneira. Eu vou fazer um paralelo. Quando eu queria fazer engenharia, tá? Queria ser engenheiro e queria trabalhar como engenheiro. Realmente, queria trabalhar na indústria, porque eu não gosto de construção civil. Cheguei até a pensar em fazer engenharia civil, disse, não, mas não é pra mim não. Eu quero indústria. Quero ser engenheiro de chão de fábrica. E Deus realizou meu desejo, meu sonho. Realmente, terminei, fui trabalhar em fábrica. Passei 7 anos trabalhando em fábrica. É uma experiência muito boa para você realmente adquirir experiência, né, na formação. E quando eu estava lá, um amigo meu estava fazendo curso de Engenharia de Segurança do Trabalho na UPE, na Poli, né? E aí a gente conversando, ele começou explicando como era que funcionava. Eu disse, caramba, eu quero me especializar nisso. Só que não tinha onde fazer, só tinha lá, e era de segunda a quinta-feira. Aí eu disse, poxa, eu não tenho como trabalhar numa fábrica, né, aqui em Caruaru, e voltar todo dia para lá, não vou ter como. Aí surgiu uma oportunidade depois de fazer em Recife, era um curso quinzenal. Então a gente ia, só era aos sábados, mas eu acabei tendo que fazer novamente o curso de Engenharia de Segurança do Trabalho em outra instituição, porque esse curso ele foi um curso fake, digamos assim. Eita. Ele tinha uma carga horária menor do que era realmente a mínima exigida pelo CONFEA, que era uma carga de mínima de 600 horas. Então aí eu já tinha pego o gosto realmente pelo curso. E por que eu queria fazer? Porque eu assistia as reportagens na TV e mostrava São Paulo. Os engenheiros mecânicos, os engenheiros não sei aonde. Quando perdi o emprego, eles iam fazer, sabe o quê? Vender cachorro-quente. Eu disse, poxa, mas para eu vender cachorro-quente eu não preciso de um curso de engenharia, né? Então eu quero ter uma carta na manga, eu quero um plano B também. Além de ir, sei lá, adquirindo conhecimentos e me interessando pelo curso, eu vi que o curso possibilitava de você poder trabalhar como um consultor, Sim. você trabalhar para outras empresas, até como realmente funcionário, fazendo parte do quadro funcionário, entre vários leques de oportunidades que tinham. Eu disse, poxa, isso vai ser meu plano B. Eu acho que na época eu estava fazendo mestrado já também, e aí eu disse, eu quero ter um plano A, um plano B e um plano C. Porque se o A não funcionar, eu vou pro B e depois vou pro C. Então surgiu, né? Eu comecei realmente. Cheguei numa fábrica para trabalhar. Se falava em CIPA, eu não sabia o que era. Se falava em EPI, eu não sabia o que era. Se falava em ato inseguro, condição insegura, que danada é isso? Então eu preciso entender como é que funciona isso, entender como é a reunião de CIPA, tudinho. E vi que tinha todo um conhecimento técnico que os técnicos de segurança iam desenvolvendo, e tinha a engenharia de segurança, que eu achava que era algo bem mais completo. Na verdade, o que diferencia o técnico do engenheiro são só algumas atribuições que não são tantas assim, pouca coisa, e aí surgiu realmente a ideia, né, eu quero ser. Quando eu comecei a cursar, fui me identificando com a disciplina da área de higiene ocupacional,
que foi muito mal ministrada, diga-se de passagem, para a gente, né? A gente não aprendeu, foi muito superficial, mas foi bem interessante para mim. E aí eu comecei a me apaixonar. E hoje, realmente, foi uma mudança de chave, né? Eu tenho 14 anos de experiência na área, 14 não, acho que 15 mais ou menos. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, apesar de gostar da minha área de formação, mas eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser engenharia de segurança do trabalho. Eu ia fazer um paralelo, mas se eu vou fazer esse paralelo, eu vou falar aqui até acabar, eu vou passar para Juan. Depois eu falo sobre isso. Na minha vida, surgiu a partir do momento que eu disse que precisava... Quando eu conheci o Ricardo lá. Quase isso, eu precisava dar um outro rumo para minha vida, porque eu terminei o ensino médio, aí eu não queria estudar mais. A verdade é essa, eu não queria estudar mais. Eu queria até mudar meu título de eleitor de local para não voltar nem numa escola. Eu não queria mais nem pisar numa escola. Aí tu foi escolher a área de segurança. Exatamente. Não queria. Não foi bem assim. Aí eu achava que com o ensino médio dava para trabalhar pouco e ganhar bem. E ganhar muito. Ganhar muito, né? Daí eu me deparei com a realidade, né? A vida real me ensinou que não é bem assim. Então eu girei entre alguns trabalhos braçais bem pesados e ganhando pouco. Trabalhando muito, ganhando pouco. Caramba, cadê aquele plano de terminar o ensino médio? Porque um tempo atrás, você ter ensino médio significava você ter seu estudo concluído, terminar né? os estudos, né? Terminou os estudos, terminou os certo. estudos. Aí eu, caramba, vou terminar meus estudos. Só que daí eu me deparei com a vida real. E era só trabalho braçal. E eu queria dar um novo rumo para minha vida. E eu comecei a dar uma pesquisada, mas nada muito a fundo. Eu vi uma reportagem de Max Geringer falando sobre carreira profissional e que o curso técnico era uma boa área para você ser inserido no mercado de trabalho, tal, aquela coisa toda. Caramba, curso técnico, não tinha pensado nisso não, mas achava que dali era faculdade. E eu achava uma realidade bem distante porque teria que ter o custo ou ir para uma federal, achava que seria muito difícil para uma federal, enfim. Aí foi quando surgiu a oportunidade de fazer o vestibular do IFPE. Aí surgiu aquela velha dúvida, qual curso? Qual curso? Tinha mecatrônica, tinha edificações e segurança do segurança. trabalho. Aí eu fui por eliminação, escolhi segurança do trabalho. Juro que eu cheguei lá no primeiro dia sem saber o que era segurança do trabalho. Quando começou, feito você falou, quando começou o curso, no primeiro período, não foi na primeira aula, mas no primeiro período, eu já tinha dito que é isso que eu quero ser. Até então, eu só dizia que estava. Eu nunca disse, foi tão natural quando eu disse, eu sou segurança do trabalho, eu sou o técnico em segurança do trabalho. Foi natural, caramba, eu disse que eu era. Então, quer dizer, eu acho que eu me encontrei ali na minha profissão. E eu também, igual o Ricardo, sabe? Então agora eu quero fazer uma engenharia. Só que o Ricardo, eu já queria ser engenheiro de antes, né? Mas eu quero fazer uma engenharia porque eu quero ser engenheiro de segurança do trabalho. E dentro das engenharias que tinha possibilidade de fazer, tinha a engenharia mecânica, que chamava a atenção, e tinha a engenharia ambiental, que era coração. A que chamava a atenção era por questões financeiras, né? Porque dentro da área de segurança do trabalho você acaba, por vezes, precisando de um engenheiro mecânico para determinados laudos. Então eu queria essa área para ser, digamos assim, mais completo. Só que a ambiental, ela me chamava muita atenção por questão de paixão mesmo, gostar dessa parte de meio ambiente, e acabei indo para essa área. E em seguida, assim que eu terminei o curso, eu já ingressei numa pós-graduação de Engenharia de Segurança do Trabalho. E resumindo a história para saber se eu gosto ou não de estudar, hoje eu não paro de estudar. Estou terminando uma outra pós agora, terminando uma pós junto com o Ricardo esses dias, né? Já tô concluindo uma outra pós, que é nessa área de ESG. E eu culminei, né, nessa área de educação em me deparar como professor, né, dar aula. Cheguei a dar aula em curso técnico, dei aula em curso de pós-graduação. Então, assim, eu acho que eu voltei ao amor, ao estudo, e hoje eu dei até esses dias um pequeno testemunho de que a educação, ela de fato é transformadora. Então foi através do reencontro com a educação que eu encontrei a segurança do trabalho, e isso foi digamos assim, o fogo e o combustível perfeito para que eu chegasse até onde eu estou até agora.
Muito massa. Eu também só tive clareza da engenharia que eu queria seguir depois que eu comecei o curso. Porque eu sabia também que eu queria ser engenheira. Mas eu não sabia qual das engenharias eu iria seguir. Uhum. Então, é muito verdade isso aí que o Juan falou, que acaba que quando a gente entra na área de segurança, como tem um leque muito grande, como o professor Ricardo também estava falando, a gente acaba escolhendo aquilo que a gente mais se identifica. Então, é um curso muito amplo, de fato, para a gente que quer seguir, e principalmente os profissionais da área de engenharia. Tem caminho para tudo quanto é lado para você seguir nessa área, e é muito bom, eu também gosto bastante. Como vocês já tiveram essa prática, né, vocês já trabalharam na indústria, gostaria de saber de cada um de vocês como é a rotina do profissional da área de segurança do trabalho. Na indústria? Isso. Na indústria, a indústria é bem complicada, né? É bem complexa, né? O sistema de dados. E assim, tem indústrias e tem indústrias, né, para você trabalhar. Então, tanto faz você estar numa indústria que os controles, né, são bem rígidos com relação à área de segurança, então existe investimento. A alta gerência está comprometida realmente, né, em transformar, em fazer com que aquilo ali realmente aconteça. Por outro lado, você chega em algumas indústrias que meio que ele quer que a produção toque e o que importa é a produção. Então, assim, é meio complicado você Uhum. ficar. Mas vamos lá, fazendo um meio termo aí, indústria é bem complexo, então a rotina da indústria, quando o engenheiro está lá, de segurança do trabalho, se ele for full time, né, se ele trabalhar lá de forma integral, ele vai estar envolvido lá realmente com o SESMIT, fazendo tudo que está relacionado com a área de segurança. Então, ele vai fazer engenharia ocupacional, ele vai fazer a parte de ergonomia. Agora, tem áreas que ele não vai conseguir entrar bem, então ele vai precisar ter um assessoramento. Então, se ele for entrar na área de ergonomia, possivelmente ele vai precisar de um profissional mais voltado à área de ergonomia para que ele consiga realmente ter um desenvolvimento melhor do trabalho dele. Ele vai estar envolvido com rotinas relacionadas à CIPA, montar CIPA, com os técnicos de segurança. Ele vai estar trabalhando no controle, na gestão de EPI. Ele vai estar fazendo toda a gestão que tem a ver com a área de segurança do trabalho. Não é uma coisa muito simples, né, dentro de uma indústria, porque dependendo da indústria, tem indústria que tem grau de risco 1, 2, 3, 4 ou 5. Se for a indústria. 4 ou 5, ó. Eu já inventei um. O máximo é 4, já estou no 5. Mas uma indústria que tem grau de risco 4, por exemplo, ela tem provavelmente ali muito ruído, muito calor, tem substâncias químicas. Então, o próprio ambiente é um ambiente bem nocivo. Então, só ali já vai gastar uma energia grande ali para estar envolvido e inserido naquele cenário. Agora, eu reforço muito isso. Se não tiver apoio da alta diretoria, alta gerência, não vai conseguir fazer nada. Esse é o principal problema que eu vejo. Porque às vezes você acaba se frustrando Uhum. realmente, e eu vejo muito isso. Né, do cara ir trabalhar lá, né, colegas que foram trabalhar, mas lá a gente não conseguiu fazer isso, não conseguiu fazer aquilo, não é para fazer, precisa fazer uma medição lá de agentes químicos, aí não querem fazer porque é caro, não sei o que, aí faz uma coisa aí meio maquiada de qualquer jeito para dar um resultado mais ou menos. Então, assim, é bem complexo. Uhum. Logicamente que quando você vai para as capitais, esses controles eles são mais rígidos, porque tem uma fiscalização maior, né? Às vezes tem empresa que tem uma ISO, a ISO cobra. Aí quando você vai interiorizando isso, aí parece que você vai se distanciando da fonte, né? E a força vai diminuindo realmente. Aí o desafio, na minha opinião, seria basicamente esse. Tá? Eu trabalhei numa empresa que não era indústria, né, como engenheiro de segurança do trabalho também, e lá já tinha um comprometimento maior. Então a gente conseguia fazer a coisa acontecer com mais segurança. Tinha recurso, a gente tinha realmente, queria comprar um equipamento, a empresa comprava, a gente precisava fazer uma palestra, eles forneciam dava todo o apoio para que a gente conseguisse fazer. Então, traçando um paralelo em relação a uma indústria que realmente que investe, uma empresa, né, e outra que não, é bem diferente o trabalho. E tem gente que se frustra e sai, vai até Uhum. fazer outras coisas. É. Eu acho que o pensamento de Juan é mais ou menos nessa linha aí também. Já tive exemplos, inclusive, de pessoas que concluíram o curso comigo que tiveram uma primeira experiência frustrante por não ter o apoio da alta direção em aplicar, né, os conhecimentos e dizer não me identifiquei com a área. Não, na verdade, a pessoa não se identificou com aquela empresa, aquele Uhum. tipo de gestão. Eu não culpo a área, não. E a área, realmente, assim, pode ser que você não se identifique com a área. Mas você só tem como dizer de certeza se identificou ou não se você tiver uma experiência positiva, com todo o apoio,
ou que você tenha o máximo de entrega e que você diga, olha, apesar disso, eu não me identifiquei. A parte frustrante realmente assim, vai ser desmotivador. Mas assim, para completar toda essa explanação que Ricardo falou, eu como trabalhei como técnico, né, dentro de indústria, tem, digamos assim, o lado didático. Porque quando você trabalha em uma indústria onde você tem muitas pessoas com um grau de escolaridade baixo, você tem que buscar mecanismos para que você faça com que aquela pessoa entenda a segurança do trabalho, entenda o que você está precisando dele, sem querer dizer para ele exatamente como ele fazer o trabalho dele. Que na verdade você não está querendo dizer como fazer, mas como fazer da forma segura. Segura. Não sei executar a tua atividade, mas eu sei como você executa de forma segura, porque eu estou identificando os riscos que você está exposto. Então, é um desafio muito bom. Minha primeira experiência foi numa indústria, na época que Ricardo trabalhou nessa outra empresa aí, que tinha os recursos e tal. Eu conheci esse lado do ter o recurso, e porque ele me falava como era, e conheci a minha realidade. Não que a empresa não quisesse investir, mas é porque a empresa tinha menos recursos para fazer o investimento. Então mais limitado lá, a gente tinha que fazer o mínimo do mínimo, a gente fazer o máximo, né? A gente tinha que dar o máximo com aquele mínimo que a gente tinha. E foi muito bom para mim. Eu consegui aplicar diversos conhecimentos lá, desenvolver diversos trabalhos, trabalhos que até hoje eu tenho um orgulho de ter desenvolvido. E essa parte que eu falei no início, de você ter esse lado didático de lidar com pessoas com baixa escolaridade, deu um suporte muito bom para que eu tivesse conhecimento para lidar depois com outros públicos. Porque se eu conseguir passar para quem não entende nada de segurança o que é segurança, para quem já tem uma noçãozinha seria um pouco mais fácil. Então, a gente acaba se deparando com essas situações, e como a gente falou aqui nos bastidores, quando diz, o que faz o segurança trabalho, e você disse bombril, né? Jogando aqui o que a gente conversou nos bastidores. Mas é basicamente isso. O técnico de segurança do trabalho, nessa primeira indústria que eu fui chamado para trabalhar, né? Até desconto no contra-cheque, né? O pessoal. O EPI. Não era EPI, não. O EPI. Não. O desconto. Eu entreguei o EPI aqui, vai descontar X. Até o desconto do contra-cheque. Cara, eu não tô entendendo isso daqui. O que esse desconto quer dizer? Por que foi descontado isso? Aí você tem que ser contador, RH, tudo, né? Bombril, departamento pessoal, advogado, psicólogo em alguns casos. Tá lá o cara passando por um problema, você tem que chegar junto, conversar. Cara, é muito bom. Essa parte multidisciplinar você acaba absorvendo um pouco. Quando você trabalha numa empresa onde tem muitos recursos, você sai encaminhando o cara para cada setor. E quando você não tem esses setores, você é os setores. Então, por mais que você não tenha experiência naquilo, na sua formação não é para aquilo, mas você acaba desenvolvendo um pouco de sensibilidade para resolver algumas questões daquelas que eles estão passando por ali. Então, tem esse lado da alta gestão, dar o apoio, você abraçar e ir para frente. Tem o lado do que você não tem o apoio e não vai. E tem aquele lado que a gente tem a vontade de apoiar, mas não tem o recurso. Mas dá liberdade para você fazer. Usa a tua criatividade. Apresenta para mim que a gente desenrola o resto. Então, é muito bom ter esse tipo de contato também. Acho que para mim foi uma grande escola. Uma grande escola foi ter ido primeiro para uma indústria com tantos desafios. Tu considera esse teu maior desafio? Na área de segurança do trabalho, eu acredito que esse foi o meu maior desafio, até porque eu estava no início da minha carreira. Estava aprendendo ainda. Eu estava ainda estudando. Eu lembro bem que eu sentei junto com o Ricardo e disse: eu queria que você fosse meu orientador. Tem como? Aí ele disse que teria como ser meu claro que não, meu orientador. Claro que eu não iria recusar, né, o convite, né? Foi meu orientador.
ele conheceu lá o ambiente e o cenário é esse. Cara, tem muito trabalho. Sério, graças a Deus tem muito trabalho. Então, eu vou Fazer poder muita dar a coisa. minha cara aqui. A minha cara, o meu profissionalismo aqui. Então, eu não sabia muito sobre segurança, mas tinha muita Muita vontade de vontade. aplicar o que eu tinha aprendido. Entendeu? O dia a dia iria me ensinar bastante. Tinha a retaguarda, um professor que até hoje eu considero referência para mim, né? Tanto que eu recorro a ele quando eu estou com minhas dúvidas, e isso me serviu de incentivo para que fosse, digamos assim, de fato, o meu TCC, digamos Uhum, assim, né? uhum. Foi minha conclusão de curso, foi aplicar as coisas dentro de uma empresa em que a gente não tinha recursos, mas a gente tinha possibilidades de mostrar o serviço. Então, além da parte técnica, a gente teve que usar a parte criativa. E muitas das partes criativas que eu utilizei lá hoje, eu utilizo até hoje. Chegam nas empresas onde o pessoal diz, mas a gente tem que gastar muito para fazer uma proteção, não sei o que. Tu tem um serralheiro bom, desenrolado? Lá eu tinha. Lá tinha um cara que desenhava perfeitamente. Ele desenhava uma peça como se você estivesse fazendo no AutoCAD. Perfeita, perfeita. Ele desenhava muito bem. E o outro executava. O outro não sabia desenhar nada, mas o outro executava exatamente o que ele tinha desenhado. Então, as peças, as proteções de máquinas e tudo certinho, a gente conseguiu, através desses profissionais que tínhamos dentro da empresa, fazer com que a gente tivesse soluções econômicas, mas eficazes de proteção, sem que a gente, digamos assim, precisasse mover muitos recursos. Muitas vezes era aquele pedacinho de material que estava ali, uma rebarba, alguma coisa do tipo, e com essa inteligência que os próprios meninos lá tinham, a gente conseguia aplicá-la dentro Bastante da, coisa. da, da, da empresa e a gente conseguia fazer bastante coisa. Então, quando eu chego hoje nas empresas, fica mais fácil dar uma opinião. Se a empresa não funciona, cara, funciona. Pode não funcionar aqui, por algum motivo Uhum. adicional a isso que a gente não está vendo, né? Porque se for dessa forma aqui funciona, porque a gente já aplicou e deu certo. Eu acho que foi de fato o meu maior desafio como técnico foi esse sim. E pegando o gancho do que ele falou aí, que ele falou usar a criatividade, né? Uhum. Eu lembro quando eu estava fazendo um curso de engenharia ocupacional, não sei qual deles foi, não sei se foi um curso, não lembro. Estuda pouco. Aí uma das definições da engenharia ocupacional é que é a ciência e arte. Uhum. Então, tem coisas que a academia não vai lhe ensinar. Então, quando você está em campo, a arte é justamente essa criatividade que ele falou. É você ver lá, você usar da sua proatividade, o conhecimento que você tem para você realmente criar ali uma proteção, alguma coisa do tipo, que ali você está enxergando e você consegue realmente visualizar algo palpável com, sei lá, com poucos recursos, etc. E você consegue fazer alguma coisa realmente funcional. Então, isso é você usar arte. Não tá, a academia não vai passar isso para Uhum. você. Uhum. Os Tá livros prático. não ensinam a fazer isso. E aí, algo interessante que eu acho, que eu sempre lembrei disso agora que o Juan estava falando, realmente ele caiu num lugar que não tinha praticamente assim nada, né? Ele teve que partir ali e ele fez muita coisa, mas ainda precisava de muita coisa, Uhum. mas fez um trabalho bem bacana lá na empresa e conseguiu institucionalizar, digamos assim, alguns procedimentos. Que isso foi bem, para o tempo que ele teve ali, ele conseguiu fazer muita coisa. Realmente, poucos conseguem fazer isso. E aí você pega um profissional que está entrando e cai numa empresa totalmente diferente, que tem uma estrutura montada já há anos, você tende a aprender ainda mais, porque a gente ainda está aprendendo, Uhum. né? Sempre tem alguma coisa para aprender na área de segurança no Não trabalho. para Sempre. nunca. Então, quando você cai numa empresa, eu vou citar essa empresa mesmo, porque eu já fui lá algumas vezes, mas da Amora, uma empresa como a Amora, ela tem tudo ali bem montado. Ela tem os programas. Você vai pegar, eu não sei como é que funciona um PGR. Você vai ver um PGR bem feito lá. Uhum. Eu queria ver um LTCAT, você vai ver um LTCAT bem feito. Eu queria ver como é que funciona o sistema de proteção, de monitoramento, de se tiver exposição a algum agente químico, como é que funciona isso aqui. Você vai encontrar algo bem interessante. Então, se você cai para estagiar numa empresa dessa, você vai ter já uma ideia além dos treinamentos que você tem. Aí veja uma pessoa que cai aí, né, e veja uma pessoa que cai em outra empresa, Uhum. que você não tem nada, tá zerado. Mas muitas vezes você consegue fazer mais aqui do que nessa outra empresa que você tem muito mais recursos. Uhum. Então aí tem um meio termo aí.
É uma situação que que eu aconselho muito a quem vai fazer engenharia, eu digo sempre assim, faça a engenharia que você quer exercer em algum momento. Pense na engenharia de segurança do trabalho como algo que possa acontecer ou não. E eu dizia isso aos meninos lá do Bonanza, né, que na época, ah, Ricardo, tu não quer que a gente faça engenharia para não concorrer contigo, né? Aí eu disse, claro, né, rapaz? Aí eu brincando, disse, não, eu não quero que vocês sofram, né? Porque eu estou vislumbrando daqui a 10 anos um mercado totalmente saturado. Uhum. Que hoje o mercado tá bom, mas daqui a 10 anos vocês vão ver como é que vai estar o mercado. Hoje quase não tem engenheiro de segurança do trabalho aqui. Daqui a 10 anos você vai ver, vai estar uma chuva. Logicamente, quem for bom vai se destacar. Sim. E aí, o que é que eu pensava? Assim, eu pensava da seguinte forma: é uma área boa, tudinho, mas é uma área que depende muito do governo, entendeu? E é uma área que você basicamente só exerce aqui no Brasil. Então, se você faz uma engenharia, não, eu queria fazer engenharia de segurança do trabalho, mas você, como um amigo, o colega dele que estudou com ele, foi trabalhar e se Não deu decepcionou. certo. Aí de repente o cara pensou, não, eu vou fazer engenharia ambiental, mas eu não tô nem aí para engenharia ambiental, eu odeio isso aí, eu vou fazer só porque eu quero ser engenheiro de segurança do trabalho. Aí por algum motivo ou outra coisa desandou, e aí? Então, não, eu quero ser um engenheiro elétrico, vá porque você gosta de sair. E aí faça segurança do trabalho. Eu conheço um cara que é engenheiro civil, ele é engenheiro de segurança do trabalho e ele exerce as duas coisas. Uhum. Então você tem condições de ir. Juan fez ambiental porque gosta de ambiental, hoje é empresário, trabalha na área de segurança do trabalho, mas ele tem um foco na área de meio ambiente também. Então Uhum. ele desenvolve as duas coisas, ou pode desenvolver as duas coisas. Então eu acho que o foco é esse, não pensando só na engenharia de segurança do trabalho, só na engenharia de segurança do trabalho e deixando toda uma graduação aí de 5 6 anos que você pode extrair muita coisa dela. Né? Hoje, logicamente, eu entrei na área docente, né? Eu não exerço nada da minha área de engenharia de materiais. Trabalhei um certo tempo, apesar de ter feito um mestrado e um doutorado na área, precisava fazer, né? Mas trabalho totalmente voltado à área de segurança do Segurança. trabalho. Mas isso foi uma consequência Uhum. natural da vida. E eu E acho deu certo, né? que deu Tá, certo, está né? dando certo. E eu acho que o pensamento tem que ser desse tipo, como você mesmo escolheu, Uhum. né? Eu passei um tempo para escolher a engenharia, se identificou com a engenharia de produção. De repente você vai fazer também segurança do trabalho, que eu sei que vai, mas pode ser que você se encontre na área de produção. Sim. Né? E não fazendo como um step apenas para chegar lá num ponto que de repente pode até não funcionar legal para quem, né, pensa em fazer isso. Então é assim, eu sempre dou esse conselho, né, faça aquilo que você pensa em exercer, mas a segurança entra como só que assim, como vem a reboque, né, Uhum. digamos. Uhum. Basicamente seria isso. Bacana. Voltando falando mais especificamente sobre a nossa área em si, né? Qual seria a importância? Porque a gente já vem falando desde o início sobre os benefícios que a gente pode ter trabalhando com a área de segurança para as organizações. Hum. Mas especificamente da nossa área mesmo, qual a importância do profissional da área de segurança do trabalho para as organizações? O que é que elas podem ganhar, como a gente já tem falado, né? Qual seria essa importância da nossa área para as organizações? Eu vou passar para Juan. Deu uma explanação bem interessante sobre isso, diretamente numa pergunta que você fez. Como ele já tinha começado, eu acho que ele pode falar melhor sobre isso em relação à produtividade, lucro, etc. É, a importância desse profissional de segurança do trabalho, ele vai além do chão de fábrica, ele vai além do protetor auricular, do capacete, do óculos. Ele vai além da bota, vai além das sinalizações que estão por todos os lados na empresa. É o profissional que ele tem a incumbência de cuidar de de uma determinada gestão que vai impactar em um fator, né, em um tributo que ele pode ser gerenciado. Então, falando aqui em aumentar a lucratividade, a empresa ela pode ter uma redução tributária se ela tiver a aplicação das metodologias de uma política de segurança do trabalho bem aplicada, voltada para a redução de acidentes ou eliminação de fato de acidentes ou doenças decorrentes da exposição do trabalho. Então, se é uma empresa que ela tem a sua política bem aplicada, ele consegue fazer a gestão desses riscos, controlando para que o trabalhador não se acidente, não adoeça, existem, e aqui eu não vou entrar nesse mérito de estar falando
sopa de letrinhas de tributos, nome de tributos, Uhum. mas existe tributo, né, como por exemplo o FAP, que ele é diretamente afetado pela quantidade de acidentes ou de afastamentos que acontecem na empresa decorrentes da exposição do trabalho a agentes nocivos. Então, se a empresa faz essa gestão e ela consegue reduzir ou eliminar, ela vai ter esse desconto, porque a gente pode chamar Uhum. assim que é desconto, porque isso esse valor é calculado em cima da folha bruta dela. Então, se a gente está falando aí de empresas de folha de milhões, a gente vai ter algumas Significativo. centenas de mil, né? Um pouco Vamos botar esse significativo. mil aí no plural, os mil aí economizados. Então, esse profissional, ele vai ter uma importância que vai além da CIPA, além de cumprimento de INR, além de um treinamento, de um exame realizado, porque isso aí é como se fosse a ponta do iceberg. Uhum. O profissional de segurança do trabalho que vai se prender a NR, vai se prender a uma legislação A, uma legislação B, ele vai estar fadado a lá na frente ele ser um bom profissional limitado. Ele vai ser um ótimo profissional com suas ótimas limitações, porque ele só vai entender daquilo. Uhum. O que é que ele entende? Ele entende da ponta do iceberg. E o que é que de fato impacta a empresa? O que de fato impacta a empresa é o que mais retira dinheiro dela. Nesse caso aí a gente está falando de tributo que pode ser gerenciado. Uhum. Onde é que você tem essa oportunidade em outra área de gerenciar um tributo? Se você vai pagar um IPVA, o IPVA é arbitrado. Se você vai pagar o ICMS, ele é arbitrado. Se você vai pagar um imposto sobre um serviço que você está prestando, ele é arbitrado. Ele pode aumentar ou diminuir de acordo com o seu faturamento. Já esse, ele é gerenciado de acordo com o número de acidentes ou de afastamento que você tem na empresa. Então, o papel, além daquele que eu falei no início, do trabalhador, que visa a questão da segurança, integridade, saúde dos trabalhadores, voltado também para a atenção ao meio ambiente e o patrimônio da empresa, se ele for visto dessa forma e tiver abertura para falar com propriedade sobre esse assunto de tributação com os tomadores de serviço, ele com certeza vai passar a ser um profissional com um olhar diferenciado pela alta gestão. Ele não vai ser mais o cara da CIPA, como eu já presenciei em várias empresas. Cara do EPI. Tem empresa que chama o cara de o CIPA. Meu O Deus. CIPA. Eu já vi isso. O pessoal do chão de fábrica, né, chamado assim, popularmente falando, o pessoal do chão de fábrica chama o CIPA. O CIPA, quem é o CIPA? É o cara da segurança do trabalho. Então, você vê que é limitado a visão que muitas empresas têm sobre aquele profissional. Então, é um profissional subdimensionado. É aquele profissional que não tem a abertura necessária para que ele coloque em prática tudo aquilo que ele pode colocar. Agora, para isso, ele também tem que procurar conhecimento, porque isso a gente não aprende. Às vezes é culpa do profissional também. Exatamente. Isso a gente não aprende na academia. Isso a gente tem que procurar fora. E toda academia, qualquer uma academia, ela só vai lhe dar um norte. É como se ela lhe desse uma bússola. E o caminho é você quem trilha. Onde é que você quer chegar? Pronto, a bússola está aqui. Tu quer chegar lá? Vai atrás. Pode ser o curso que for. Qual foi a tua pergunta mesmo? Qual a importância da Ele me nossa área? confundiu. Qual a importância da nossa área nas organizações? Pronto. Ainda nessa linha que Juan falou, o que é que a gente, como empresa, quer? Uhum. O que é que a gente espera dos nossos processos? A empresa ela quer produzir mais, ter mais lucro e com produtividade, né? Então, quanto mais produtividade ela tem, ela está produzindo com qualidade. Provavelmente, para ela produzir mais, ela tem que ter seus funcionários todos os dias trabalhando, nos horários tudo bem certinho. E no final ela vai ter cada vez mais e mais lucro. Na verdade, basicamente é isso que uma empresa, né, deseja, né? E vocês, como engenheiros de produção, vocês têm um foco em cima disso, basicamente. E nem sempre a qualidade caminha com a produtividade. Verdade. Né? Tudo tem um limite. Você vai até um certo ponto.
querendo ou não, a gente está também voltado à área de qualidade, só que a qualidade de quê? Recursos materiais, diretamente a gente está ligado a isso, e também os recursos humanos. Então, o engenheiro de segurança do trabalho, ou técnico de segurança do trabalho, vamos lá para a engenharia de segurança do trabalho, são prevencionistas, né? Então, qual é basicamente o foco deles? É fazer com que os trabalhadores não sejam acometidos de doenças do trabalho ou que eles não se acidentem. Basicamente, né, isso é isso. Basicamente é isso. A área da gente é dividida em duas partes. A parte que é para evitar que os trabalhadores adoeçam de fato e uma área que é para evitar que acidentes aconteçam. Se essas duas coisas não estão acontecendo dentro da empresa, é porque a parte de segurança do trabalho está funcionando bem e, logicamente, a empresa vai ter o lucro dela no final. Uhum. Logicamente, como a gente falou lá no início, existe todo um conhecimento de engenharia, conhecimento médico, conhecimento científico, em algumas áreas da segurança do trabalho, que quando elas estão todas entrelaçadas, elas se casam bem direitinho, então a empresa ela vai ter o quê? A produtividade que ela tanto deseja. Então, a importância, basicamente, resumindo aí tudo, para mim, se o círculo se fecha nessa explicação que eu estou dando para você. Então, se a gente tem tudo funcionando bem direitinho, então a empresa ela consegue realmente atingir os seus objetivos, que é produzir com qualidade, né, com um mínimo de perdas possíveis. Uhum. E o que é que a gente pode fazer enquanto profissional da área quando as empresas passam a negligenciar essa parte da segurança do trabalho? Como é que a gente pode conduzir essa situação? Olha, eu vou continuar para não perder o gancho aqui. Tá. Então, tem duas oportunidades. Eu só enxergo duas situações. O profissional tentar, né, mostrar para a empresa, digamos assim, o caminho, né, e ele aí vai ter que ser um bom vendedor, que, como o Juan estava falando, ele vai ter que convencer. Ele vai ter que ter um poder de persuasão. Isso a academia não vai ensinar em nenhum lugar. Então ele vai ter que chegar, vai ter que conversar, ou então ele vai ter que ir para outro lugar. Porque tem empresa que, por mais que você vai conversar, você não vai conseguir fazer. Então, aí tem empresa que eu já vi, aconteceu comigo, de querer que a gente desse um jeitinho aqui nesse documento. Não, porque lá em São Paulo, na filial de São Paulo, isso passa lá. Eu disse, mas aqui não passa não. Aqui a gente tem que trabalhar desse jeito. A legislação, vamos seguir pelo menos a legislação nesse ponto, O já que você mínimo, não né? quer ir além. Uhum. Não, Ricardo, mas veja bem, eu disse, não, isso aqui a gente não faz não. Então, eu prefiro não trabalhar nessa empresa. Se for para fazer alguma coisa errada, pronto, se ela quiser fazer alguma coisa errada, eu estou mostrando o caminho. Quer fazer diferente, faça. Agora, eu quero que você faça um relatório, um laudo, alguma coisa, e você assine errado. Olha, me desculpe, mas arruma outra pessoa que faça. Ou, né, como eu tinha falado, olha, vem cá, vamos sentar aqui, venha, chegue. Senta aqui do meu lado, olha, é assim que funciona. Vamos fazer desse jeito aqui, vamos tentar. Aí às vezes a empresa, não, olha, eu não vou fazer o que você quer, mas eu faço aí no meu termo. E aí vai conversando e vai se ajeitando. Então eu acho que são esses dois caminhos que tem para fazer. Você pode tentar, e se você não conseguir, aí você vai ter que buscar realmente alguém, né, uma empresa que leva a sério a área de segurança do trabalho e que você consiga. Porque do mesmo jeito que existem bons médicos, bons engenheiros, bons advogados, diversos bons profissionais nas diversas áreas, vai haver mal empresários, vai haver mal empresas más, né, digamos assim, que não vale a pena nem você pisar na calçada. Uhum. Então eu prefiro até passar longe. Aí eu passo para Juan aí uma empresa dessa para ele chegar lá e tentar convencer aí a usar o poder de persuasão dele. E tem um bocado. Mas é basicamente isso. Mesmo que você seja um bom profissional, que tenha uma boa oratória, um bom poder de conversa, de persuadir, de tentar mostrar com alguns casos de sucesso que você já teve, com a aplicação daquilo que está sendo proposto para aquela determinada empresa, vai existir sempre aquele que vai dizer que não. Vai sempre ter aquele que cruzou os braços para já está com a decisão tomada antes mesmo de você iniciar o debate. Uhum. Ele não está aberto para ser persuadido. Ele já está decidido. Então, para esse tipo de gestão, dificilmente você vai conseguir aplicar as suas condições profissionais, suas condições técnicas para modificar aquele ambiente. Então, além desse outro lado, tem o lado de você também querer fazer justiça. Não sei se todo mundo vai ter coragem, né? E é o lado, digamos assim, para você não prevaricar.
seja, você não ser conivente com aquela situação. Então, não concordo, não presto meu serviço, porém, foi identificado que existe ali naquela empresa algumas situações que colocam o trabalhador em risco grave e iminente e aquilo ali pode ocasionar um acidente a qualquer momento. E esse acidente, ele pode ter, digamos assim, uma... Grandes dimensões, né? E ele pode vir com o seu, digamos assim, um pouco da sua assinatura, porque você viu e não fez nada. Mesmo que você tivesse feito alguma coisa, mesmo que você tivesse feito o mínimo que era nada, como por exemplo, tentar avisar para as autoridades, talvez isso não teria sido evitado. Mas pelo menos você tentou. Uhum. Eu acho que tentar já alivia um pouco da culpa se caso acontecer alguma coisa. Pouca gente tem coragem de fazer esse tipo de situação, principalmente quando a gente fala de empresas, de locais pequenos, Não né? recomendo fazer. Bem interiorizados. Depois eu explico. Então, porque é fácil saber de onde veio. Isso, que já É aconteceu fácil. aqui. É fácil saber de onde veio. Então, por mais que em algumas situações você fique com vontade e seja esse o correto a ser feito, Uhum. quando você pensa na sua integridade física fica um pouco complicado. Se for um ambiente, se for uma cidade grande, onde tem uma circulação de muitos profissionais naquela empresa, onde qualquer pessoa dali pode ter feito aquela situação, pode ser que dê certo. Mas se for numa situação em que pouca gente tocou naquele assunto que você levantou, ou ninguém tocou naquele assunto, somente você, e houver, sei lá, qualquer tipo de fiscalização, com certeza aquela empresa vai saber que foi você e ninguém sabe do coração do outro, né? Uhum. Mas basicamente seria tentar convencer pelo amor, que seria na base da conversa, mostrando porque sim, ou na base da dor, mostrando a parte das multas e das sanções que essa empresa pode ter. Então, mostrar para ele, ó, se você tem esse ponto, esse. Somado às multas, dá tanto. Você vai querer assumir esse risco? Vou. Pronto. Então, você, a sorte e Deus. Tchau. Deixa eu fazer um parênteses bem rapidinho, só para eu passo a palavra para você. E aí tem muita empresa que diz, não, mas eu nunca recebi uma fiscalização aqui, né? Então eu vou deixar assim mesmo, É o modo ser humano, né? né? E às vezes a gente vê isso acontecer, né? Sim. Hoje com o advento do e-social, está ficando cada vez mais difícil você ter esse leque de opções de negligenciar riscos Uhum. dentro da empresa. E acredito que, por mais que tenha sido retirado toda a parte trabalhista do e-social, tenha ficado só a parte previdenciária, aos poucos a parte trabalhista ela vai começar a ser inserida. No momento em que está sendo gravado esse podcast, passou a vigorar a necessidade de enviar informações referentes ao exame toxicológico. Sim. O que tem a ver exame toxicológico com previdenciário? Nada. No meu humilde pensamento, eu acho que foi um encurtamento da fiscalização. Uhum. Como é que eu vou fiscalizar diversos motoristas que estão por aí com o toxicológico vencido? A social não vem dando certo? Não é compulsória o envio das informações? Então, a parte trabalhista, acredito eu, que é questão de tempo. Uhum. Passado essa grande movimentação de empresas de todos os grupos possíveis e imagináveis do e-social, e agora com até órgãos públicos sendo obrigados a fazer o envio dessas informações, é questão de tempo para começar também a entrar a parte trabalhista. Espero que seja desse jeito que você está falando, de fato, porque a gente precisa disso, né? Sim. Eu acredito dessa forma, porque se é algo que é para ser cumprido e existe fiscalização para isso, e hoje a tecnologia avança muito com a parte de inteligência artificial, com diversos tipos de cruzamento de informação, por que não fazer uma fiscalização online também, né, nessas informações trabalhistas? Então essas empresas que estão acostumadas a dar o jeitinho, elas vão se deparar com empresas que estão fazendo o trabalho sério. Aí eu vou dar um exemplo como: eu tenho uma padaria de Manuel que fica numa determinada cidade, que ele informou que tem dezenas de riscos na empresa dele, na padaria dele. Uhum. Igual a Manuel, tiveram outros Manuéis que fizeram a informação da mesma forma. Uhum. Informaram certo. Aí vai um Zezinho e diz: não, aqui não tem ruído na minha padaria, o calor aqui é mínimo, não existe isso.
Então, ela vai tentar maquiar o algoritmo né, da inteligência artificial, né, vai identificar que uma empresa, ou seja, um KNAI, que é um segmento, aquele CNPJ que é uma identidade, Sim, que é como se fosse o CPF da empresa, da ou seja, empresa. aquele segmento daquela empresa, daquele segmento, ela negligenciou algumas informações ou tem indício de negligência, Uhum. de negligência ou de maquiar a informação. Então, eu vou querer saber se a tua empresa não tem isso, me prova. Uhum. Ou, se tua empresa de fato não tem isso, vou pedir para um auditor ir Ir lá. presencialmente. Então, até os trabalhos dos auditores serão otimizados com esse tipo de situação, porque fiscalizar a empresa que está certa, você não vai encontrar nada. Agora, fiscalizar a empresa que está tentando maquiar a situação, você vai encontrar muitas coisas. Um bocado. Então, eu faço esse fechamento, né, esse apurado do papel do papel do profissional com o cruzamento dessas informações, dessas empresas que não querem fazer gestão, dessas que querem fazer, que lá na frente vai mostrar que bons profissionais com empresas que estão fazendo certo vão se sobressair tanto no mercado de trabalho, no caso dos profissionais, quanto no mercado competitivo, que são aquelas empresas que hoje estão fazendo certo. E cada vez mais o consumidor tem olhado para isso, né? Sim, Empresa que sim. trabalha de forma correta, que trabalha de forma séria. Falando assim, questão de implementar, né, essa questão da segurança do trabalho. Qual o básico do básico que os profissionais da área eles podem começar a fazer para implementar essa cultura, promover essa cultura dentro da empresa? Bem, primeiramente eu começaria com um levantamento de todos os perigos e riscos que há dentro da empresa. Mostraria todas as análises desses perigos e riscos. Faria um plano de ação e tentaria convencer a alta direção sobre a necessidade da implementação ou de seguir aquele cronograma de ação, elencando sempre o que tem de mais gritante, digamos assim, o que tem mais, o que está levando mais risco para o trabalhador, para aquilo que está levando menos risco. Uhum. Então, dessa forma, eu acredito que é um bom cartão de visita para o profissional que está iniciando suas atividades naquela empresa. Faz um apurado de todas as inconformidades que a empresa tem e, se possível, verificar, inclusive, o quanto aquilo ali custaria para fazer a execução e o quanto aquilo ali custa em caso de autuação. E não é somente a multa que a gente está falando. Dependendo da situação, a gente pode ter uma interdição, um embargo de alguma empresa ou de algum setor e o quanto de impacto isso aí vai gerar para a produção daquela empresa. Então, levando isso daí, a empresa já vai dizer: poxa, eu não estou falando com alguém que não tem conhecimento. Uhum. Essa pessoa tem conhecimento do que está falando, então tem fundamento nisso daqui, tem matemática, tem ciência nisso, né? Como falamos no início, né? Tem ciência nessa questão aqui de segurança do trabalho. Então, isso daqui que ele está apresentando tem relevância para mim. Se tem relevância para mim, eu acredito que a partir desse momento a implementação de uma política de segurança do trabalho vai ficar um pouco mais fácil de ser implantada naquela empresa, seguindo dessa forma. Se a empresa já tiver uma política de segurança, a gente pode estudar os procedimentos que estão sendo feitos, verificar os indicadores que foi previamente estabelecido, indicador de absenteísmo, indicador de satisfação do trabalhador, indicadores de acidente, diversos indicadores, e verificar. Tem algum indicador que está precisando de atenção? Qual é o indicador de satisfação do funcionário? Então, satisfação do funcionário está lá embaixo. Por quê? E tentar, junto com o Departamento de Recursos Humanos, né, tratar aquele indicador para que a gente tenha melhores resultados e, consequentemente, melhor produtividade. Acrescentar algo? Vou responder como eu fazia, né? Então, no início, eu sempre gostava de fazer relatórios fotográficos, tudinho. Fazia uma varredura geral, como ele falou, tirava as fotos, mandava tudo e explicava tal. Nada. Aí um belo dia eu disse: já sei como é que eu vou fazer.
Aí eu comecei fazendo do mesmo jeito, né? Pegava, por exemplo, coisas maiores. Um EPI que você viu uma bota com as condições físicas delas alteradas, né? Um rasgão, um funcionário entrando num lugar sem um EPI, e várias não conformidades. Ia fazendo um registro fotográfico, colocava a não conformidade, o item da norma, e colocava ali o valor da multa. Porque o empresário, principalmente quando a gente vai aqui para o interior, ele só enxerga Dinheiro. o que vai mexer no bolso dele. Eu Infelizmente. colocava essa O aqui. coração. Meu coração. O coração dele tá no bolso. Aí aqui, ó, X, aqui, X, X, X. No final, eu somava tudo. Possíveis autos de infração aqui. Tá. Se eu fosse mandar para eles que o trabalhador tá insatisfeito, tá triste, não sei o que, troca, ou isso é frescura, ou não sei o que. Então, o primeiro momento que surtiu efeito foi justamente quando ele chegou. Opa, Ricardo, a gente tá vulnerável nisso aqui. Eu disse, tá. Um bocado. Tá. Se hoje houver uma fiscalização, a fiscalização normalmente quando eles vão numa empresa, antigamente, eu não sei como é que tá hoje, porque eu acho que os fiscais eles desapareceram, né? Foram abduzidos por aí. Não, E pouquíssimos. mas antigamente era o que? Eles pediam os programas, documentação de CIPA e olhando essas coisas mais que estão mais na cara, né? Uhum. Então, o conselho que eu dou é que está baseado no que Juan já falou, já explicou bem direitinho, mas mapeie tudo, né? Vá ali naqueles pontos que você está vendo. Você não vai precisar de conhecimento técnico aprofundado. Você vai ver ali um EPI que está rasgado, você não precisa ter aquele conhecimento tão aprofundado. Vê um EPI que está rasgado ali. Vê alguém que está, se for um supermercado, o cara entra dentro de câmara, está entrando sem os equipamentos que tem que entrar dentro da câmara, que ele vai gerar um passivo para a empresa. Sim. Porque o trabalhador que está saindo ali, ele está colocando a empresa na justiça, ele está acionando a empresa na justiça, ele vai receber ali um retroativo, a empresa vai perder, vai ter que pagar as ações, todas as custas do processo, vai ter que pagar perícia e vai ter que pagar ainda o trabalhador. Sempre, sempre acontece, dificilmente ele perde. Então, se você mapeia isso, mapeia, e vai e mostra o custo que a empresa tá, você já começa tendo ali uma... E assim, você vai de forma sutil, né? Uhum. Isso, ó, você já mostra um relatório, a gente identificou isso aqui e tal, e isso aí já vai sensibilizando de alguma forma, então o teu trabalho vai ficando mais fácil. E aí você vai sentindo como é, com base no que o Juan falou. Logicamente vai ter empresas e empresas, né? Vai ter empresa que, assim, vendo a realidade aqui do interior, poucas empresas elas vão mais assim, em indicadores. A gente vai mais quando é uma empresa que já está mais profissionalizada nesse sentido, né? Então aí, assim, você vai ter que usar, né, de acordo com o que a empresa tem. Logicamente, se a empresa já tem uma estrutura diferente, aí você já vai atacando com outros indicadores que você tem. Ó, ainda tem. Isso aqui ainda reverbera, né, na insatisfação, na qualidade do trabalho, tarana, tarana, e você vai conseguindo mapear. Mas de início, como o Juan falou, vê aí, dá um geralzão, né? Eu não ia nem mapeando todos os riscos mesmo, eu ia pegando mais aquelas coisas mais grosseiras mesmo. Uhum. E depois você vai nas formiguinhas ali. Aí você já tem realmente um cenário maior dentro da empresa, porque você vai ter um time aí para você fazer todo o mapeamento assim de uma forma mais... então assim, enquanto você está mapeando tudo, você já está apresentando um preliminar. Quando você apresentar um preliminar lá na frente, quando você apresentar o outro, eles já vão olhar de uma forma diferente. Então assim, se for apresentar uma coisa muito robusta também, aí tem coisa que ninguém nem lê. Sim. Vai logo no preliminar ali, numa coisa mais simples. Com certeza, você fazendo isso. Quando ele enxergar que somar ali, que tem 40, 50 mil ali de multa para uma empresa pequena, ele vai, alguma coisa ele já vai tomando iniciativa ali de resolver. Já entra a acessibilidade, né, da comunicação que o Já, Juanito falou e aí previamente. você sensibilizou ele no coração, No você coração tocou, dele. né, olhando nos olhos. Você olhando nos olhos, tá aí, olha aí, olhando nos olhos dele, você conseguiu sensibilizar o empresário. E, no geral, a questão de legislação, o que seria, assim, qual a legislação básica que a gente, profissional da área de segurança, a gente tem que começar, ou começaria por elas, tipo, para verificar se está tudo certo? Olha, Quais seriam? o que é que eu vejo? Poucas empresas a CIPA funciona. Entendeu? Poucas empresas a CIPA funcionam do jeito que é para funcionar. Não tem, às vezes, não tem nem documentação. Então, isso é o básico. Eu acho que todas são básicas, né? Mas de cara é deixar essas documentações prontas. É como você está andando com o seu carro, né? Eu sempre gosto de fazer essa analogia, e você não tem habilitação e você não tem o documento do veículo, não tem IPVA pago, não tem nada. Então, organiza a casa logo. Então, hoje, o que é básico ter? Programa de gerenciamento de riscos, PSMSO, para saber quais os exames precisam fazer, qual a periodicidade dos exames, como é que eu vou fazer o monitoramento
da saúde do trabalhador. Aí vem o E-Social, que, como o Juan falou, é compulsório. O que é que precisa para o E-Social? Aí vem o LTCAT, né? É uma documentação também que você precisa ter para mandar as informações para o E-Social. E o PCMSO, o que é que tem a ver? Tem os exames ali, né, que são apontados no E-Social, e esses exames aí, eles vão precisar também ser enviados para o E-Social. Então, de cara, eu vou logo nisso aí. Né? Ó, isso aí é o básico do básico. Se a empresa não tem isso, é como se você estivesse saindo com o seu carro, né, sem habilitação, sem um documento. Eu ainda vou mais além, de ter tomado ainda um gorozinho ainda para dirigir. Você está se arriscando demais numa situação desse tipo. E aí tem a CIPA também, aí que vem a reboque. Se você tem isso pronto, depois que você montou isso, vá nas outras coisas. Agora não vá para as outras coisas sem isso, aí está sem funcionar. Se não tem isso, providencie logo. Porque em algum momento vai estourar um problema em relação a isso. Basicamente o que Ricardo disse é o cumprimento das NRs obrigatórias para o segmento da empresa. Tem as NRs que elas vão ser gerais, as NRs que elas serão especiais e as setoriais. As gerais já está sendo nome geral, então é para todo mundo. As setoriais, elas vão tratar de algum setor específico, como construção civil, naval, trabalho rural, saúde. E as especiais, que elas vão tratar sobre algum determinado tema, como por exemplo NR35, NR33. Elas vão tratar sobre assuntos específicos ali de algum risco específico. Então, você fazer o primeiro apurado. Qual o segmento que a sua empresa atua? A minha empresa atua na construção civil, certo? Atua na construção civil. Quais são as legislações aplicadas à construção civil? Quais são as NS que são aplicadas à construção civil? Isso é o básico do básico, né? O mais mobral que tem a falar sobre NR. Então, quais são as NS que são aplicadas para você? São essas já aqui. Então, começa por elas. A partir do momento que você tem todas as NS aplicadas à sua empresa, você já pode começar a pensar um pouco maior. Quais são as outras NR? Quais são as outras legislações que podem impactar, né? Fora as NRs, né? Tem juntamente, porque tem o E-Social agora, não tem como separar, né? Lei 8.213, Decreto 3048, Instrução Normativa 128. Sim. Então, acho que juntando as 36 NS que temos hoje em vigor, são 38, mas tem 2 revogadas, com Decreto 3048 e Instrução Normativa 128 e a Lei 8.213. Eu acho que juntando isso daí já dá um material bacana para você começar a trabalhar. Começar a trabalhar. Mas só fazendo um gancho aí, lembrando que isso aí é o LTCAT, né? Sim, só para um documento específico, para um documento específico. Então ele tem que ter isso aí tudo bem fundamentado para fazer os envios dele bem direitinho. Então, assim, para que você tenha o que Ricardo falou, PGR, PCMSO, né, seja o PGR da área que for, né, PGR da construção civil, do rural ou das demais empresas, PCMSO, basicão, dos basicão, e para atender o E-Social, o LTCAT. E aí você vai ter que estudar um pouco a 8.213, Instrução Normativa, Decreto 3048. Por que tem que estudar essas três? Porque tem coisas que um complementa o outro. Então aí você vai ter uma base boa para você fazer um LTCAT mais estruturado, com melhores conclusões, enfim. E as NRs aplicadas a determinada empresa que você está. E se tiver algum risco inerente também, né? Trabalho em altura, trabalho em espaço confinado, então... Já tem uma abordagem específica. Então aí você já tem aí um arcabouçozinho legal para você estudar bastante assunto e ajuda. Você precisa de ajuda, porque tem muita parte interpretativa e que se você não tiver pessoas que já passaram por aquele caminho, já passaram por aquele aperreio ali, você vai acabar se complicando, se enroscando, tendo conclusões precipitadas e pode ser que você tenha dificuldade de implementação do seu trabalho. E tem coisas que não tem nem como implementar só também. Né? Por exemplo, também, você tem uma empresa, tudo que ele falou corretíssimo, mas aí você tem uma empresa que, por exemplo, não tem esses programas, né? Esse basicão aí que o Juan falou. Mas tem muito ruído ali em alguns setores da empresa e ela quer implementar um programa de conservação auditiva, que é algo bem específico para esse tipo de situação. Mas como é que ela vai implementar se não tem ainda o basicão?
né? Então ela precisa estruturar tudo isso para cair no que Juan estava falando. É com construção civil, então vai precisar atuar com NR35. Só que aí é bem específico. Nesse caso de NR35, ele vai ter que fazer NR35 junto com os outros, porque isso é básico para quem trabalha, né, em construção civil, por exemplo, que tem muito trabalho em altura, ele não vai nem poder iniciar os trabalhos em altura se essa norma não tiver realmente sendo cumprida ao pé da letra, né? Então, basicamente, acaba sendo essa linha aí Tem bastante trabalho para começar. Tem. E não dá para aprender tudo de uma vez só, não, viu? Não dá, não. O importante é ter essa consciência que eu sou formado em segurança do trabalho, então eu tenho que saber fazer tudo. Impossível. Eu vou fazer tudo. Não. Você pode arranhar em diversas áreas. Você pode ser bonzinho em algumas áreas e você pode ser muito bom em outras áreas. Porque como já foi dito, né, no início aqui, abre-se um leque quando a gente fala de segurança do trabalho. E a gente já falou de ergonomia, de higiene ocupacional, a gente falou de gerenciamento de risco, tem a parte de treinamentos, a parte de avaliações, tanto as avaliações quantitativas quanto as qualitativas, as quantitativas e qualitativas. Nós temos elaboração de documentos, palestras, treinamentos, enfim, a gente tem tanta coisa para ser implementada dentro da área de segurança do trabalho, que se você for verificar, não tem como você ser bom em tudo isso. O que mais te chama a atenção? O que mais você faz com prazer? Faz aquilo, e o que você não tem tanta habilidade, pede ajuda. Ou não faz. Né? Porque teve uma situação, não sei se eu compartilhei contigo, de um técnico de segurança do trabalho. Eu não faria isso. Se eu não souber uma coisa, assim, realmente, a não ser que eu ache que eu saiba, né? Aí eu posso até fazer errado. Mas, por exemplo, primeiros socorros. Eu jamais vou fazer aquilo ali, porque eu não sei nem para onde é que vai. Compartilhou. Então, aí, pelo exemplo, compartilhou. Aí o rapaz foi ministrar, né, um treinamento lá na construção civil. Na construção civil. Não sei se foi tu que mandasse pra mim, eu não lembro. Né? Tu mandasse pra mim, eu mandei pra ti. Aí eu tava lá, né, uma maca lá, tudinho, uma prancha, o cara realmente foi colocar lá, né, foi socorrer a pessoa. E ele foi prender tudo bem direitinho, né, precisava prender, e ele botou, eu acho que ele queria matar o cara enforcado, né, estrangulado. E quando eu vi que ele tava no Instagram já. Eita, né? lasqueira. E a gente, eu disse, olha, que eu não sou expert, né, na área de primeiros socorros, quando eu vi, eu disse, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Então, assim, tem gente, se você não tem, né, aquela habilidade, não vai, como o Juan disse, peça ajuda. É melhor. Peça ajuda, faça com outra pessoa que tem experiência, até para você ir aprendendo realmente, né? Porque não tem como você, como o Juan mesmo falou, e a gente sabe, não tem como você saber de tudo. Tem coisas que você não vai gostar. Tem gente que tem higiene ocupacional. Aí você vai ter uma visão geral de tudo. Algumas coisas você vai dominar um pouquinho mais e outras você vai ter realmente um conhecimento muito bom. Então, aquelas que você não tem um conhecimento muito bom, mas que você tem um certo domínio para fazer aquele serviço, você vai conseguir. Outras você vai precisar de ajuda. Pede ajuda para fazer. Ele faz isso. Né? Por exemplo, não que ele não tenha um conhecimento, né? Não é isso que eu estou querendo dizer, não. Mas, por exemplo, até pelo tempo mesmo e a rotina de trabalho, bom, eu não vou ministrar o curso de NR35, eu tenho uma pessoa, um parceiro, uma pessoa da minha equipe que vai ministrar isso, que já trabalha, eu tenho uma pessoa com proficiência na minha equipe, né, que é na equipe dele, que vai fazer aquele treinamento para lá. Com certeza aquele cara que faz aquilo ali todo dia, o dia todo, em vários momentos, há vários anos, ele vai ter uma habilidade maior. Bem maior. Aí chega Ricardinho lá, né, que nunca subiu num pé de manga, vai querer ministrar um curso de treinamento em altura, estou dando um exemplo, não vai funcionar legal, alguma coisa vai ficar. Será que aquele procedimento realmente está atual? Foi correto. Feito um profissional que foi ministrar num hospital aí, um curso de primeiros socorros, e ele estava ministrando um curso totalmente desatualizado. Caramba. Para profissionais da área de saúde. Eita, Jesus Cristo. Enfermeiro, médicos, técnicos, pessoas que já trabalharam como socorristas. Vê o que o cara passou. Então ali ele só fez esse mesmo e caiu fora. Acabou, foi o primeiro e o último nesse lugar. Tá vendo? Então, assim, quer fazer tudo, né? Ele é um profissional que queria fazer tudo para não deixar passar nada, às vezes acaba fazendo besteira. O pessoal pergunta, na tua consultoria, qual é os serviços que vocês prestam? Todos? Uhum. Na área de segurança do trabalho, o que vocês fazem? Tudo. Mas quer dizer que é
tudo a tua equipe que faz. Não. Nós temos hoje equipes parceiras, Sim. nós temos empresas parceiras e profissionais que fazem o freelance e fazem as atividades para a gente. Então, não é vergonhoso não saber, é vergonhoso fazer errado. Uhum. Então, não sabe, pede ajuda. Pede ajuda. E acabar se manchando, né? Sem necessidade. Pois Você é. pode agregar, pra que você vai manchar Pois sua é, imagem, né? se na equipe dele não tem, ele sabe quem faz e faz bem feito. Sim. E trabalha com ele. Então ele vai prestar o serviço dele. Por exemplo, vou dar um exemplo. Como é que tá o tempo da gente? Hoje pode-se embora, tem tempo. Né? Às vezes, Pode-se embora. por exemplo, projeto de incêndio. É uma coisa que é bem interessante. Eu acho aquilo ali bem legal de fazer, bem... Não, já fiz alguns, mas para você conseguir aprovar aquilo ali tem toda uma burocracia, não é todo mundo que gosta de fazer. Desculpa. Então, assim, às vezes vale mais a pena você ter um parceiro que sabe fazer bem, um cara que faz aquilo ali sempre, como a gente falou. Sabe o caminho das pedras. Sabe o caminho das pedras e vai lhe dar ali sem dor de cabeça e você vai conseguir ter agilidade no teu serviço, né? Sabendo que você vai ofertar algo realmente que vai ter a finalidade que se deseja. Então, busca, é como o Juan falou, não é vergonhoso fazer isso. Vergonhoso é você dizer que vai fazer e na hora você faz um negócio totalmente diferente. Vai prejudicar o teu cliente, né? Falando do ponto de vista financeiro, né? E se isso der um prejuízo material a tal ponto de que uma pessoa se acidente e adquire uma doença, tá? Ou sei lá, vem até a morrer, né? Tem um acidente fatal dentro da empresa. É um risco muito grande, é uma responsabilidade muito grande e a gente tem que ter o cuidado para não ir socorrer o rapaz numa prancha e colocar uma fita amarrando, né, no pescoço do... Quem nunca viu uma prancha de resgate, temos 3 tirantes para prender a vítima. Uma que fica na altura dos pés, outra na altura mais ou menos da cintura e outra na altura do tronco da pessoa. Né? Vai pegar ali próximo da região peitoral. Sim. Né? Existe uma ordem para que você coloque aqueles tirantes também. E existe a parte de cima, né, que vai fazer a imobilização cervical do trabalhador. Né? A imobilização da cabeça e a imobilização cervical com colar cervical. Aí nesse caso aí... Não tem nem o colar cervical, o cidadão queria fazer a imobilização com um dos tirantes, é o tirante que fica mais próximo do peitoral, amarrando no pescoço da vítima. E se ele não morreu do acidente, ele morre, porque eu vou matar ele agora. Mas é basicamente isso, é você colocar a vida de outrem em risco, é você se arriscar demais, em detrimento a um lucro fictício. Porque por mais que você ganhe dinheiro naquele momento, você não vai ter lucro. Porque você fez algo danoso, que lá na frente pode provocar coisas irreparáveis. Então, o que adianta você ter o seu dinheiro no bolso e uma família chorando porque você aplicou conhecimentos que você não tinha. Então, isso é bastante grave. Eu não conseguiria dormir bem sabendo que alguma coisa do tipo aconteceu, né? Mas tem gente que parece que não liga muito, não. Não. Né? Meninos, em relação à tecnologia, o Juanito já tinha mencionado anteriormente, mas como é que vocês enxergam do ponto de vista da atualidade, né? Como é que vocês enxergam essa relação da tecnologia com a área de segurança do trabalho? É muito bom? Não é tão bom? Olha, eu vou dizer o que eu estou utilizando atualmente. Atualmente, eu estou utilizando o software para fazer visita de campo. Sim. Então, a emissão de relatório e tal, já sai do cliente com o relatório pronto. Você me acompanha na visita, tá lá o seu e-mail, os seus dados. Vou identificar as inconformidades com possibilidade de inserção de fotos ou vídeo, se for o caso. Prefiro em fotos porque já sai o PDF bonitinho já. E a partir da conclusão dessa visita, o próprio aplicativo já vai calculando as possíveis multas daquela inconformidade. No final da visita, você que me acompanhou vai assinar como responsável pela visita, dando ciência que de fato eu fiz aquela visita. Assinatura digital, né? E, exatamente, pode assinar com o dedo na tela do celular. E a cópia daquela perícia que foi feita ali, daquele acompanhamento, aquele relatório daquela visita, vai para o e-mail cadastrado, para o seu e-mail cadastrado. Já chega lá. Você vai estabelecer um cronograma de ação para aquilo ali.
o próprio sistema vai notificar que os prazos estão chegando ao final. Ou como gostam de falar hoje em dia, no deadline. O final do prazo. Então, chegando o final do prazo. Então, tal prazo está chegando no final. Se você não notificou, marcou como concluído, se fez e não marcou, vai ser uma oportunidade para você marcar como concluído. Então, Sim. é um bom aplicativo para que você utilize. Fora isso, inteligência artificial. Chat GPT-4 com... o pessoal usa muito nome, né, em inglês, os prompts. Mas são os comandos que você coloca lá em um determinado assistente para lhe auxiliar naquele assunto. Então você dá os comandos para aquele seu assistente. Então aí uma dica para quem não sabe mexer no chat GPT ou quem usa chat GPT como Google vai se decepcionar. Porque você vai dar um comando ruim, ele vai lhe dar uma resposta péssima. Isso. Então se você tem os comandos para um determinado assistente é como se fosse um robozinho ali dentro. Você vai ensinando a ele legislação trabalhista voltado para a NR15, por exemplo. Tem tudo da CLT, tudo da NR15 ali dentro e você vai alimentando ele com aquelas informações. Cheguei do campo com avaliação de ruído. Subo um PDF, peço para ele analisar e me dar uma conclusão com base na legislação trabalhista NR15 para aquela avaliação de ruído. No PDF ele vai identificar qual foi o nível de ruído que eu identifiquei, se está dentro ou não com a carga horária do trabalhador, se está dentro ou não do que a legislação pede e me dá uma conclusão. Essa conclusão, dependendo do nível de maturidade que essa IA já tiver, você pode dali pedir para que ela, conforme aqueles dados, elabore o seu laudo de insalubridade, ou você pode pegar os dados que ela vai te dar de conclusão e colocar no teu laudo. Então, assim, as possibilidades de você explorar, isso eu estou falando só do mais famosão, né, do chat GPT, fora outras inteligências artificial, Copilot da Microsoft, você criar uma apresentação. Então, antigamente você que ficava quebrando a cabeça para fazer uma apresentação decente. Né? Você usa o Copilot hoje, você tem uma apresentação, uma apresentação decente e rapidinha. Então, hoje eu venho utilizando dessa forma. O assistente ainda está sendo alimentado e quem sabe futuramente, digamos assim, vai ser um funcionário que eu vou ter permanente. Vai me ajudar bastante nas minhas conclusões. E de repente, se ele tiver uma integração com o aplicativo que a gente faz avaliação de campo, melhor ainda, porque eu já vou fazendo as avaliações de campo e ele vai alimentando o meu documento quando ele está estagiando agora, né? Está estagiando. Está na fase de aprimoramento. Ele tá trabalhando com trabalho de escravo. Esse é bom porque não reclama. Não vai reclamar. Esse não reclama. Então, basicamente isso daí. Fora isso, né, falando do lado empresarial, a gente tem chatbot que facilita pra caramba a vida da gente. Enfim, a gente tá utilizando algumas ferramentas de integração com inteligência artificial para melhorar o dia a dia dentro da empresa. Bacana. O caminho é esse mesmo, né? Hoje a gente está vivendo um mundo tecnológico. Sim. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade a gente via muito comentário de, por exemplo, tudo na área de informática era algo que estava no futuro próximo. Hoje a gente sabe que o futuro é hoje de fato, hoje. né? O futuro chegou já e já tem um certo tempo. Sim. Quem não tiver adaptado, não é que vai ficar para trás, mas de repente vai perder. O mundo não era dos mais fortes antigamente, hoje o mundo é dos mais rápidos. Sim. Então, se você consegue ter mais rapidez na prestação do teu serviço, você vai ter, logicamente, você vai conquistar ainda mais espaço. Então, se você consegue informatizar ou automatizar o teu trabalho, você vai ter realmente uma produção bem maior, muitas vezes uma prestação de qualidade melhor também no teu serviço, embutindo menos erros, porque tudo que você faz manual, você tem mais chance de errar, passar alguma coisa despercebida. Eu peguei minha tese de doutorado. Toda vez que eu leio, eu encontro um erro em algum lugar. Toda vez eu encontro uma besteira. Eu não acredito que isso passou, não acredito que isso passou. E olha que ela foi revisada de cabo a rabo, né? Como diz a história. Então, isso que o Juan falou, você ter
Antigamente a gente ia para campo com uma prancheta. Sim. Eu ainda tô indo, né? Tô indo para uma prancheta, mas estou automatizando tudo que eu posso. Então, por exemplo, agora eu senti a necessidade de ter que ir para campo com um tablet. A gente tava conversando sobre isso, né? Sim. Mas pronto, tô só esperando agora entrar a minha restituição do meu imposto de renda para eu comprar um tablet bonzinho para mim. Vou comprar porque quando eu estiver em campo agora, eu já vou alimentando Facilita, né? tudo. Quando eu chegar em casa, já tá tudo lá. No máximo eu vou dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, Uhum. dependendo do que eu estiver utilizando. E aí vem realmente alguns tipos de software que você pode trabalhar conectado com. E aí Juan explicou bem. Você vai para campo, já tem todo um relatório e ali você vai desenvolvendo. Você já tem um preliminar ali de algo que você está vendo instantaneamente e aquilo ali já vai para o teu cliente. Você não vai ter o delay de chegar, Tem que preparar, refazer. né, para depois mandar. Isso aí vai ter um tempo aí que você Sim. vai enviar. Esse tempo de atraso, às vezes você consegue enviar bem mais rápido, com alguém validando aquilo ali, que é Uhum. importante, e já recebeu. Outra coisa é investir em equipamentos. Sim. Se Importantíssimo. você tem, por exemplo, ele que tem uma consultoria, né, se a gente trabalha com consultoria, você tem equipamentos obsoletos, sua prestação de serviço ela está comprometida. Não trabalhe com equipamento ruim. Equipamento que tem tecnologia ultrapassada, equipamento que não funciona direito, vai estar saindo alguma coisa errada ali. Uhum. Não tem como não sair alguma coisa que tem alguma falha. Então é investir realmente em tecnologia. Se você não fizer isso hoje, e olha, não é custo, é realmente investimento. investimento. Né? Então, assim, não tem como você achar que vai fazer algo e não conseguir se inserir nisso, porque vai chegar um momento que você realmente não vai conseguir fazer. Bom, um exemplo que eu dou é que, pronto, a gente tem um software, esse software, ele, uma disse, não, o ChatGPT, que é o 4 ou é o 8 que tu falasse, eu não lembro. 4. O 4, né? Já vou no 8. Aí ele faz assim, faz assado, realmente já tem me explicado como é que funcionava. O software que eu tenho, a gente conseguiu dar uma cara lá para a nossa realidade. Eu não precisaria desse chat GPT, porque para a nossa realidade isso aqui já se adequa bem. Então, quando a gente já mapia tudo e alimenta tudo, ele consegue gerar um documento. Claro, aí vai ter algumas limitações. O que é? O layout dele não é um layout Uhum. bacana, mas as informações estão lá. O que a gente precisa vai estar lá. O básico, né? O que Então, mais isso aqui te importante também. atende, ele vai atender, vai sair do jeito que a gente quer, com as conclusões, Vai tarará, adaptando, tarará. né? Mas isso na nossa realidade. Sim. Mas será que na realidade dele já atenderia? Então, assim, você vai se adequando na sua realidade. Agora, assim, não deixe de estar integrado com Sim. esses, né? Porque se você tem algo e você faz por fora, você está tendo retrabalho. Sim. Então, você tem que evitar o máximo de retrabalho. E a gente tem muito retrabalho, né? Em várias áreas. Eu tenho retrabalho. Com certeza. Né? A gente Então eu também tem estou um bocado. tentando tirar esse retrabalho Sim. para você, porque uma coisa que você tem que ter em mente é que você precisa, aquilo que a gente estava falando, de ter produtividade. E você também quer qualidade de vida para você. Então isso é uma forma também de você também ter um filtro, né? E quanto Sim. mais agilidade eu vou pegando mais coisa para fazer, então você não para nunca. Então você vai ter que ter realmente algo que você consiga ter agilidade e você vai ter mais tempo para você descansar também, para você enxergar de uma forma mais macro, não ficar só assim muito fechado no seu campo de visão. Quando você tem uma tecnologia, você consegue abrir mais os horizontes. E como ele falou, tá conversando sempre. Sim. Se você está conversando, pega uma dica no equipamento com alguém, de um software, de alguma coisa, e você consegue otimizar tudo. Mas não deixe para fazer isso amanhã, depois, faça isso para ontem. Agora. Começa já. Faça para ontem. Não deixe para fazer hoje nem amanhã não, faça para ontem. Talvez amanhã seja tarde. Meninos, agradecer, né, pela presença de vocês. Caminhando aqui para o fim do nosso bate-papo. Gostaria de pedir para que vocês deixem dicas e conselhos para o pessoal que futuramente vai ingressar na nossa área ou que pretende seguir nessa área. Quais são as dicas de vocês, né, profissionais altamente experientes na área? Quais são as dicas que vocês deixam para quem pretende ingressar na área? Vamos lá. Eu sempre digo para os ingressantes ou até mesmo para quem está iniciando a carreira acadêmica na área de segurança do trabalho. Sejam profissionais antenados, atualizados. Não se contentem apenas com o que você irá aprender, com as coisas que você está vendo na academia, com a limitação do conhecimento que é passado no curto espaço de tempo que é concedido dentro da escola. Uhum. Então existe uma possibilidade, uma dimensão muito maior para ser
explorada fora do que é ensinado. Você precisa ser comunicativo, você precisa estar em contato com outras pessoas. Comunicativo não é no sentido de você saber estar falando em todo o tempo em público, mas você ter comunicação com outros profissionais antenados em grupos que de fato vai trazer relevância para você, que tragam informações que sejam relevantes para a sua aplicação no dia a dia e para que você cresça como profissional. Então, busque sempre ferramentas para que possa lhe auxiliar no dia a dia. O WhatsApp está aí para lhe dar possibilidades para o bem e para o mal, da mesma forma Instagram e qualquer outra rede social que você prefira utilizar. Existem muitos profissionais passando conhecimento de alta relevância na internet e você pode explorar essa ferramenta de forma positiva. Existem algumas coisas que pouca gente utiliza, como por exemplo o Google, o alerta do Google, né? O Google Sim. Alerts. Eu tenho o Google Alerts já tem um tempão e a única palavra que eu acho que eu tenho cadastrada como alerta para mim no Google, acho que é NR. NR. Então, sempre que tem atualização em alguma NR, vai chegar a Parece notificação para você no seu e-mail, no bacana. seu Gmail. Então, é uma dica boba, porém é de Será? grande valia. Então, Se você tiver, lógico, tudo que tiver NR, né, se você lançar um carro agora, um carro da marca X, o nome dele foi NR1, vai aparecer para você. Marca X lança NR1. Mas aí você já tem um filtro. Você sabe que aquela informação não é relevante para você. Porém, se sair uma atualização hoje, NR15 atualiza parâmetros para avaliação de ruído. Opa, como uma história, já entra em vigor daqui a 90 dias. Tu tem 90 dias, cara, para estudar o novo texto, para quando começar a entrar em vigor, tu já tá trabalhando nele do início. atualizado já. Quando saiu a informação ali quentinha, ao invés de você estar, digamos assim, pescando o que já estão te dando. Então você só vai, vou esperar uma live de fulano de tal que vai me dar o resumo disso aqui. Então tu já vai beber numa fonte suja, não vai beber na fonte limpa. Então se esforça, corre atrás, busca ajuda, procura ferramentas que te atualizam, que deixam você atualizada e procura seguir aí nas redes sociais pessoas que tenham relevância para você e te dão dicas importantíssimas para que você consiga desenvolver um bom trabalho. Se quiser uma dica para profissional para você seguir, @Juanito. @Juanito. Vai estar na descrição do vídeo, tá, gente? @Juanito SST, que vai ter dicas lá, na arroba mais preventiva, que você vai ter boas informações ali. Modesta parte. Então, eu acho que você utilizar o que você tem à mão, literalmente, para que te ajude no dia a dia. Bom, é para quem está querendo iniciar, né, na Isso, área. dicas e conselhos. A principal dica que eu dou é o seguinte: não estude numa escola ruim. Uhum. Procure logo estudar numa escola boa para você ter uma boa formação. Esse é o principal ponto. Porque eu já passei por essa situação. Estou falando na área de segurança do trabalho. A gente fala de que os mais lentos vão ficar para trás. Então, o que é que acontece? Eu lembro que quando eu fui fazer faculdade, na época, assim, praticamente não tinha universidade particular, e tinha um professor chamado Wagner Horta, ele dava muita dica, esse professor dizia muito isso: não estude numa escola ruim, porque o prejudicado vai ser você. Uhum. E eu queria estudar numa universidade boa. Meu sonho era entrar na Universidade Federal. Então, não passei de primeira, tive que estudar, na época não tinha cotas, era mais complicado um pouquinho. Consegui entrar, fui pesquisar, disse que eu quero pegar onde tem os melhores cursos. Aí eu fui olhar, pesquisei, encontrei, de que tá ali tem esses cursos aqui que eu quero e são referência. Isso não quer dizer que eu vou ser um bom profissional. Porque às vezes tem um profissional que estuda numa escola que não é tão boa e ele consegue se destacar porque ele correu atrás. Mas eu sei que ali eu vou ter uma boa formação. Tá? Então, se eu não aproveitei a boa formação, isso aí é um detalhe. Então, eu acho que isso é o principal ponto para você não acontecer comigo quando eu fui fazer minha pós-graduação na época. Que eu fui mal formado na minha pós-graduação e eu tive que perder muito tempo. Eu tive que buscar, tive que remar muito para chegar num conhecimento que eu podia ter tido lá atrás, se eu tivesse feito numa escola boa. Então, para quem está iniciando, a dica que eu digo é essa: olha, vá, pesquise, faça realmente,
pergunta a profissionais que estão formados na área, onde foi que eles estudaram, as dificuldades que eles tiveram, e vá fazer numa faculdade, procurar um curso que tenha uma boa formação. Porque, querendo ou não, por melhor que ele seja, ele vai ter algumas deficiências, é normal que se tenha. Mas aquele que não que não forma bem, ele vai ser muito pior e você vai se prejudicar. Às vezes você fica na ânsia de querer ter conseguir aquilo rápido, mas você vai ter um prejuízo mais na frente maior. Então isso é um ponto assim bem importante que eu acho tão imperativo quanto essa questão de tecnologia. Então é como eu digo, e peguei esse gancho desse professor, né, no início de escola ruim, o prejudicado vai ser você. E o outro é o seguinte, seja humilde. Seja humilde, porque ninguém sabe de tudo. E a gente tem que ser muito humilde. Quem entra nessa área está aprendendo sempre. Não tem como você aprender tudo. Talvez você vai ser muito bom numa área, mas não vai ser o melhor. Porque sempre vai ter gente que está, sei lá, se preparando mais. Mas você vai ter que buscar sempre a excelência, mas sendo humilde. Né? Porque se você é humilde, você vai saber ouvir mais, você vai buscar o conhecimento, você vai trocar conhecimento. Você de repente vai ajudar na formação de um profissional. Amanhã você está conversando com ele, pegando informação com ele e aprendendo com ele. Então você tem que ter essa humildade para você seguir mais à frente, porque ninguém gosta de profissional arrogante. Pode ver, o mercado, ninguém gosta de um profissional arrogante, um profissional chato. Você acaba sendo deixado de lado. Então, formação, eu acho que se você tiver humildade, você já tem tudo que você precisa aí. O resto é esforço seu de você correr atrás e se desenvolver. É isso. É isso. Obrigada pela participação de vocês. No Pepe agradece demais. Muito bom poder contar com vocês dois nesse momento. Sempre. E, pessoal, sigam as redes sociais. A gente vai estar deixando aqui na descrição do nosso vídeo para vocês seguirem as redes sociais do professor Ricardo, de Juanito, da Mais Preventiva, que é a empresa de Juanito, juntamente com o Gustavo. Tá certo? E também as redes sociais do Nupemp, para vocês ficarem ligados nos próximos passos que a gente vai estar dando aqui no nosso canal. Então, curtam esse vídeo, comentem, compartilhem com o pessoal do curso, para que vocês e eles também possam conhecer um pouco mais da nossa área de segurança do trabalho. Então é isso, galera. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até o nosso próximo vídeo. Obrigado pelo convite também. E querendo entrar em contato com o pessoal aí de casa que está observando, pessoal de casa que eu digo pessoal do curso. Como o Ronito falou, pode entrar em contato na hora que precisar. A gente está muito aberto aí para tirar dúvidas, para ajudar no que a gente puder ajudar. Pelo menos no que eu puder ajudar, o que eu souber, estou à disposição. Obrigado. Digo da mesma forma, agradeço pela oportunidade, agradeço pelo convite. Estamos à disposição. Caso alguém precise tirar alguma dúvida sobre essa área de saúde e segurança do trabalho, engenharia e segurança do trabalho, estamos à disposição. É isso, galera. Valeu e até a próxima. Valeu, até mais.